Bom dia a todos os meus alunos aí do sétimo ano. Então eu vou passar aí gravando a correção da semana 2, né? Essa semana que trouxe alguns textos, né? E eu pedi para que você fizesse a leitura de cada um desses textos. Não eram textos muito longos, né? A matéria em si não era uma matéria muito longa, porém você precisava de ter feito a leitura até mesmo para poder agora estar respondendo aqui as perguntas, né? Então eu vou fazer aí a correção com vocês aí. Preste bem atenção aí, a turma do sétimo A, B e C. Então, no exercício 1 e 2, foi dado duas gravuras, né? Na primeira gravura aí, você deve ter visto que é uma pessoa na plantação, né? Provavelmente aí numa lavoura, né? Lavoura de café, né? Então, um dos ciclos econômicos brasileiros, né? E a outra imagem aí está mostrando o ciclo do ouro, que também é um ciclo importante aí no período brasileiro. Então, assim, o Brasil ele passou por vários ciclos, né? A gente viu lá na questão de povoamento do Brasil que a gente começou com o ciclo do pau-brasil, né? Extração do pau-brasil. Você leu lá para cima lá todos aqueles ciclos que o Brasil passou, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode ir aí no YouTube, pesquisar lá ciclos econômicos brasileiros, que você vai ter desde o primeiro ciclo até o último ciclo, né? Que vai ser até, algumas pesquisas podem sair até nos tempos atuais. Então, tá bem tranquilo aí a questão das imagens. E no número 1, tô falando assim, qual atividade econômica foi representada em cada uma das pinturas, quando ocorreram. Então, a primeira atividade é o café, ele vai acontecer aí em meados do século XVIII, e o segundo é o ouro, né, que é um pouco mais antigo, né, século XV, XVI, né, então, século XVI e XVII, o ciclo do ouro. Então, é o período em que vai acontecer. Depois, no 2, quem eram os trabalhadores, mão de obra em cada uma das atividades econômicas, e em qual região brasileira as atividades econômicas foram desenvolvidas. Então, no ciclo do café, foi o final da escravatura e começou a vir mão de obra imigrante para trabalhar no ciclo do café. Então, tirou-se os escravos, né? Houve aí a ruptura com a escravidão e começou a vir os imigrantes. Já no ouro, ainda era a escravidão, então a mão de obra era escrava. E o período aí aqui tá falando em qual região brasileira. Então, esses dois períodos vão acontecer no Sudeste, inclusive o nosso estado, Minas Gerais, ganha esse nome justamente pela quantidade de minas, né? Minas Gerais, a gente tinha várias minas de diversos minérios, né? Ouro, diamante, ferro. Até hoje a gente ainda tem aí várias minas, né? Que exploram aí recursos minerais nossos. Então é o local que mais foi explorado, tanto o café quanto o ciclo da exploração do ouro foi aqui, né? No Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, né? A gente vai ver aí, você vai ver aí como professor de história até um período da política aí já meados de 1900, em que a gente tem o período da República do Café com Leite. O que é a República do Café com Leite? Ora entrava um de Minas, ora entrava um de São Paulo. Então, café, Minas, leite, São Paulo, café com leite, né? Então era a alternância aí dos presidentes. Então esse produto aí, o café, ele é tipicamente nosso aqui. Depois o número 3 e 4 tá dando aí um gráficozinho. E depois do gráficozinho tá perguntando, né? O gráfico em si, ele tá falando sobre... Observe o gráfico, exploração das colônias. Então tá falando aí
da questão da exploração da colônia, né? A gente sabe que o Brasil foi uma colônia de exploração, a gente foi duramente explorado por Portugal. Então aí no número 3 está falando, analise o ritmo de crescimento da população colonial entre o século 17 e 18. Relaciona as atividades econômicas predominantes na colônia nesse mesmo período. Então, nesse período, a gente tinha plantação, a gente tinha o pleno desenvolvimento aí da exploração do ciclo mineral. Então, no período do ciclo mineral, que foi aquela exploração do ouro, a gente ouviu uma gigantesca crescimento. A gente teve cidades aqui que chegaram a ter a mesma estrutura de cidades europeias, né? Aquelas cidades Mariana, Ouro Preto, elas chegaram a ter, para aquela época, uma população muito grande, né? Porque havia aquela expectativa que a pessoa vinha para cá e ia ficar rica, né? Hora nenhuma, os portugueses ou as pessoas que vieram explorar aqui no Brasil tinham a intenção de morar aqui, mas eles tinham aquela vontade de ficar rico. Então, quando houve lá na Europa a conversa que eles acharam ouro na colônia do Brasil, aconteceu que houve uma explosão, todo mundo queria vir para cá, houve um crescimento demográfico assim gigantesco. No número 4, tá falando, compare o desenho do açúcar e do ouro na pauta das exportações coloniais e estabeleça uma conclusão sobre a importância econômica desses dois produtos para a colônia. Então, tanto o ouro quanto o açúcar foram dois produtos de grande valor, porém não tem como, na hora que você analisa o gráfico, você vê a diferença do ouro para o açúcar. O açúcar foi um produto que foi muito mais retirado, porém o valor final do ouro ele era muito maior, né? Então, assim, quando uma pessoa achava uma jazida de ouro, essa pessoa praticamente tinha feito a vida, né? Então você vai ver aí a diferença, né? Aí no número 5 tá falando, hora de ser artista. Faça um desenho representando uma das atividades econômicas, com detalhes que representam suas características. Você pode desenhar uma pessoa retirando o ouro do rio, né? Isso aqui é livre. Você pode desenhar uma pessoa capinando lá, como se estivesse capinando um café, né? Também está dentro de um ciclo. Então, assim, você pode fazer diversos desenhos aí. Essa questão é uma questão bem pessoal. Quinta-feira eu vou estar colocando as atividades da semana 3, né? E na outra semana eu estou fazendo aí a correção. Qualquer dúvida, vocês vão me mandando do meu privado. Eu criei para os sétimos e para os oitavos um grupo chamado Grupo Vespertino. Quem ainda não está dentro desse grupo, faça favor de entrar, porque lá eu vou fazer verificação de questão de chamada, vou fazer algumas verificações lá, verificação se está fazendo atividade, se eu precisar de saber quem fez atividade ou não, eu vou estar verificando por lá, viu? E qualquer coisa, vai me tirando as dúvidas, vamos conversando aí pelas videoaulas, pelos grupos, que a gente chega lá. Qualquer coisa, a gente está aí à disposição e até mais.